Mateus, capítulo 4. Vai lá no versículo 23. Mateus 4, versículo 23. Diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Amém? Quero que você vá comigo também no Salmo de número 22. O versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amém, meus irmãos? Meus queridos, se você perceber esse texto que nós lemos em Mateus, Jesus começou o ministério dele. No comecinho do capítulo 4, ele está no deserto. E no deserto é onde ele é provado. E ele vai para o deserto porque ele precisa crescer na unção do Pai. Lembrando que Jesus, ele veio como homem. Todos os milagres que ele fez como homem, não como Deus. Porque a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, habitou entre nós. Ele veio para nos comprar de volta, né? Quem esteve aqui no culto que eu ministrei sobre a autoridade. Ele veio para nos comprar, para nos adquirir de volta, e ele fez isso. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui, porque Jesus comprou o preço da nossa vida. Ele pagou o preço da nossa vida. Eu quero que você entenda que você não está numa reunião, somente numa reunião pública aqui. Ou, como a gente vê uma rotina, né? Tal dia é o dia de ir na igreja, o dia de ir na célula, né? E aí você torna disso uma rotina que não é ruim, mas às vezes quando se torna vazio na sua vida, porque você faz isso mecanicamente, é ruim. Como eu li aqui no Salmo 22, Deus é entronizado no meio dos louvores. O que é entronizado? É sentar no trono. Nós sentamos Deus no trono, no lugar dele. No lugar que ele deve estar, no trono de um rei. Deus deve ser o rei da nossa vida. Amém? Deus deve ser o rei, o Senhor da nossa vida. E Jesus está aqui, pregando o evangelho do reino. Jesus está aqui, curando pessoas. E é por isso que uma multidão segue ele. Aonde ele vai, uma multidão está indo atrás dele. Você percebeu isso? Começa o capítulo 5, e aí diz assim, vendo Jesus as multidões, muitas pessoas. Eu fico pensando se Jesus tivesse celular naquela época. Será que ele ia dar conta de atender todas as ligações? Jesus, ora por mim. Jesus, eu estou aqui em Roma, mas eu creio que se o Senhor orar, meu filho vai ser curado. Como a gente vê essa situação acontecendo aqui, no capítulo 8. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas Jesus, vendo as multidões, então além de curá-las, ele começou a ensinar essas multidões. Ensinar o evangelho do reino. Ensinar aquilo que estava dentro dele, aquela cultura que ele trouxe lá do céu. Ele começou a ensinar a gente para a gente poder também viver uma vida de milagres. Se você quiser ter uma vida de milagres, eu quero desafiar você a ler o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus e colocar em prática isso aqui. Se você conseguir viver esses 2 capítulos da Bíblia, olha, tá bom demais. Se você conseguir viver, e se você der é que ele começou a pregar, foi um sermão conhecido como Sermão do Monte. Ele começa a ensinar a multidão e ele começa a dizer bem-aventurado, ou seja, feliz são os humildes.
Começa a falar o que é, então, que vem lá do céu, o que está através da vida dele. Eu vou ensinar para vocês o que tem lá no céu. Lá no céu, felizes são os humildes. Lá no céu, felizes são os mansos. Quem teve quarta-feira passada aqui? Quem estava no culto quarta-feira passada? Foi pregado sobre mansidão. Você conseguiu exercer na sua vida essa palavra de mansidão? Quem conseguiu já ter algumas vitórias? Talvez você estava nervoso demais. E se você, talvez ainda é uma pessoa nervosa, você não desiste de buscar a Deus, porque Deus diz que felizes são os mansos, e os mansos herdarão a terra. A mansidão todo cristão tem que buscar. Nós temos que ser pessoas mansas. Olha para o teu irmão, faz um dedinho de profeta assim e fala assim: você é manso. Você é mansinho, mansinho. De repente o irmão é meio brabo, você fala pela fé. Profetiza na vida dele pela fé. Fala: você é manso, em nome de Jesus. Porque a ira não vem de Deus. Você acha que tem ira lá no céu? Tem pessoas iradas lá no céu? Pessoas que saem quebrando tudo? Não tem. Então no céu tem o quê? Mansidão. Pessoas mansas, dominadas pelo Espírito Santo, controladas pelo Espírito Santo. E ele começa a ensinar, são muitos ensinamentos. E ele vai ensinando, pregando o evangelho do reino a todas aquelas pessoas que o seguiam. Eu quero que você pense assim, ó, uma multidão, pensa mais de 5.000 pessoas seguindo Jesus. Jesus foi para tal lugar, então aquela multidão se mobiliza e vai junto. Pessoas que largaram tudo. Recentemente a gente viu lá na Síria, né, eu não acompanhei mais as notícias, eu não sei como que está. Mas lá na Síria aquela multidão migrando, né? Saindo de um país. Imagina uma multidão seguindo uma pessoa. Eles largaram casa, largaram trabalho, largaram tudo. Para quê? Para estar onde? Para estar perto de Jesus. Não importa se eles foram lá para receber uma cura, mas eles foram lá para estar perto de Jesus. Você quer estar perto de Jesus? Durante o louvor aqui eu estava orando. Deus, ele só se manifesta onde ele é desejado. Por isso que eu estava falando aqui de uma reunião. Se você vem aqui na igreja para cumprir tabela, meu querido, é lógico, você vai entrar aqui, você vai sair diferente do que você entrou. Mas Deus, ele só vai se manifestar na nossa vida mais e mais, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo provisão. Como a gente está seguindo a nuvem, né? Debaixo da nuvem tem isso. Quando a gente então desejar a presença de Deus, você precisa desejar a presença de Deus. Sabe quando você está com sede? Você fica com muita sede, e aí você vê um copinho de água gelada, você fala assim: não vai dar para matar minha sede. Aí você toma aquele golinho, ou vira toda aquela água, e aquela sede passa, aquele desejo passa, mas porque você encontrou o que você precisava. Se você quer realmente viver um milagre de Deus na sua vida, se você quer vencer as lutas que você tem passado, se você quer enfrentar os inimigos que têm se levantado e ser vitorioso, algumas pessoas que eu já ouvi, eu já preguei muitas vezes aqui sobre perdão, por exemplo. Muitas pessoas eu disse ao pastor: eu já ouvi o senhor falando sobre isso, eu até me esforço, mas eu não consigo perdoar. Olha, isso aqui não muda na minha vida. Olha, essa enfermidade ainda está aqui na minha vida. Olha essa situação difícil aqui no meu serviço. Olha essa situação aqui lá em casa. Você quer ver um milagre? Quer viver um milagre? Meu querido, você só vai viver um milagre se você desejar a presença de Deus. E hoje, desde manhã, eu falando: Senhor, eu quero desejar a Tua presença. E a cada minuto do meu dia, eu estava: Senhor, eu quero desejar a Tua presença. Cheguei aqui: o Senhor, eu quero desejar, o Senhor está vendo. Tem pessoas aqui que estão desejando a presença dEle. É por isso que nós louvamos a Deus antes. Sabe por que a gente canta, né? Às vezes algumas pessoas pensam assim: para que cantar na igreja? Para que cantar? Aliás, você não vem aqui cantar. Você vem aqui louvar e adorar a Deus. Adorar a Deus.
Você quer aprender a adorar a Deus? Capítulo 8 de Mateus. A gente vê a vida de um homem aqui. A gente não sabe o nome dele, só sabe a enfermidade que ele tinha. E ele era leproso. Esse leproso se aproxima de Jesus. Depois da pregação, Jesus acabou de pregar, falou muitas coisas. Falou assim, você quer saber? Eu não vim aqui para desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim aqui para não tirar nenhum tio. Na lei dizia olho por olho, dente por dente. Eu estou dizendo aqui, olha, de hoje em diante, ame até seus inimigos. Não é só o próximo, é o teu inimigo. Jesus está dizendo, é isso aí que eu quis ensinar. E ele, acabando essa pregação, ele chega, saindo, ele encontra um homem leproso. E esse homem leproso se aproxima de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, a lepra é contagiosa. Naquela época, os leprosos tinham que ficar distantes de todo mundo. Mas ele se aproxima de Jesus. Teve que ter coragem. Quando ele se aproxima de Jesus, ele tem uma atitude. Qual atitude? A Bíblia diz que ele adorou a Deus. Ele adorou a Jesus. Tem muitas pessoas que desejam e adoram outras coisas a não ser Jesus. Quando você deseja demais uma coisa, você está adorando essa coisa. Se você deseja demais, eu tenho que ganhar dinheiro, e é o desejo do teu coração, isso já é idolatria. Quando você deseja demais, eu preciso daquilo ali, daquele carro, eu preciso disso aqui, eu preciso daquela pessoa perto de mim, eu necessito. Quando você começa a agir desse jeito, desejar demais algo, isso já é idolatria. Esse homem doente chega até Jesus e deseja algo. Deseja um toque de cura de Jesus. E o adora. Adorar significa dobrar os joelhos, se render, se colocar numa situação abaixo daquele que você está adorando. Beijar a mão. É interessante que adorar, o verbo adorar, no grego, significa beijar as mãos. Aquele ato de reverência quando você chega diante de um rei e você se prostra e você beija a mão do rei. No sentido do que? Rei, você é rei. É você que manda. Então você quer desejar Jesus. Você precisa começar a adorar Ele. Quando você está aqui na igreja, eu não sei dançar, pastor, mas quem disse que você precisa saber dançar? Meu querido, você se prostra na presença de Deus. Você tem a liberdade na presença de Deus se você quiser dobrar o seu joelho onde você está e clamar a misericórdia de Deus. Porque tem muitas pessoas que querem o milagre de Deus, mas elas não querem se expor. Não tem como você receber o milagre de Deus e você não se expor. Você precisa se expor. O leproso precisou chegar diante de Jesus. Todo mundo viu ali o leproso. Ele o adorou, desejou a presença de Deus agindo ali. Tem muitas pessoas que desejam, como eu falei, eu não vejo a hora de chegar tal dia, eu não vejo a hora de ganhar isso aqui, e deseja. Mas a presença de Deus chega naquela mornidão, porque não deseja a presença de Deus. E como Deus vai se agir nesse lugar se Ele não é desejado, não é bem-vindo aqui? Como você quer que Deus tome conta do seu coração se Ele não é bem-vindo no seu coração? Se você não o deseja, você precisa querer a presença dEle. Ele tem que ser entronizado no nosso meio. Quem aqui realmente precisa de um milagre na sua vida, não importa qual? Levanta a tua mão. Você está igual esse homem aqui, o leproso. E nós vivemos o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino diz na palavra que pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Nós não servimos a um Deus que não age, que está morto. Nós não vivemos um evangelho de que nada acontece. Porque aonde nós buscamos a presença de Deus, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele vai se fazer presente. E aonde Jesus está, o mal vai ter que sair. Aquela casa vai ter que mudar. Aquela pessoa vai ter que mudar. Essa enfermidade vai ter que ir embora. Obras maiores, meu querido. Jesus disse
que nós viveríamos obras maiores, mas você deseja isso? Você deseja que Deus realmente haja aqui no nosso meio? Você deseja mesmo que o Senhor visite a sua casa? Se o Senhor visitar a sua vida hoje, entrar na sua casa de verdade, vai encontrar tudo em ordem? Ou você vai falar, não, Senhor, entra aqui, mas não entra nesse lugar. Fica aqui na sala, onde a gente recebe visita. Deus não pode ser uma visita na nossa vida. Deus tem que ser tudo da nossa vida. Deus tem que ser tudo da nossa história. Você precisa se expor para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso. Quando alguém realmente necessita de um milagre, essa pessoa vai atrás de um milagre. Ela corre atrás. Ela investe a vida dela nisso. Agora, quando você pensa assim, vamos ver o que vai dar. Eu vou lá na célula essa semana, vou ver o que vai dar. Isso não é desejar um milagre. Isso aí você está fazendo igual Nicodemos, é João capítulo 3. Você vai, eu estou vendo que está acontecendo algumas coisas aqui. Por que está acontecendo isso? Não acredito. Você está aqui na célula também? Eu acho tão engraçado isso quando alguém chega na célula e fala assim, você vem também na célula? Porque ele esperava não encontrar só crente na célula. E ele chega e encontra um amigo dele de boteco. Fala, meu Deus do céu, você também está nessa aqui. Pensar, alguma coisa estão fazendo aqui. O que está acontecendo aqui? Chama um amigo no canto. E por que você começou a vir na célula também? O que aconteceu? Está tudo bem? O que eles fazem aqui? O que acontece aqui nesse lugar? E vai. Agora, quando você se expõe, fala assim, é isso que eu quero da minha vida. Eu quero Jesus. Esse leproso chegou a isso que eu quero da minha vida. Eu quero Jesus. E o adorou. Chega um centurião, a Bíblia continua dizendo que chega um homem, uma autoridade romana diante de Jesus. Fala, Jesus, eu também preciso de um milagre. Esse leproso foi curado. Eu também preciso de um milagre. Eu tenho um empregado meu. Eu tenho um servo meu que ele está muito doente. Ele está muito doente, Senhor. Eu também sou autoridade. Eu sei que se o Senhor falar que ele vai ser curado, quando eu chegar lá ele vai estar curado. E Jesus se admira. Interessante que essa autoridade implorou a Jesus. A Bíblia diz que ele implorou. Está lá no capítulo 8. Jesus teria que lamber o chinelo dele. Porque Jesus nem romano era. Agora uma autoridade romana chega para ele e implora. Sabe o que é implorar? É se humilhar. Se humilhou diante de Jesus. Quem é esse para eu me humilhar? Nasceu lá na Galileia, um lugar tão pobre. Mas se humilhou diante de Jesus. E falou, Jesus, eu reconheço que em você tem algo que não tem lugar nenhum. E Jesus falou assim, olha, nem aqui eu vi fé tão grande assim. Nem entre o povo dele ele viu uma fé tão grande. De alguém que se humilha, mas que sabe que Deus pode agir. Quando você ora, você imagina e você crê que Deus realmente pode agir, ou você está orando por orar? Deus abençoa, eu preciso desse dinheiro para pagar essa conta, amém. Aí você fala, mas está difícil mesmo, termina a oração, fala, mas está difícil mesmo, acho que Deus não vai conseguir isso aí. Tem alguma coisa impossível para Deus, meu querido? Tem alguma coisa impossível para Deus? Vou perguntar de novo. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não. Agora, você deseja que o impossível se torne possível? Você está disposto a se humilhar e adorar o Senhor?